dá para falar aqui assim, em cima da mesa? Ok? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aos colegas da carreira de gestores governamentais do Estado de Mato Grosso, aos colegas de outras carreiras também, e aos internautas que estão nos acompanhando pela página do YouTube da CEPLAG e também pela fanpage da Associação dos Gestores no Facebook. Desculpe, a gente teve um pequeno problema técnico, mas já está resolvido e agora a gente inicia a nossa live. Meu nome é Paulo, sou gestor governamental e eu estou aqui para fazer, digamos assim, uma mediação, uma apresentação nessa live, que é a primeira live que nós teremos para comemoração, faz parte da comemoração dos 20 anos da carreira de gestor governamental no Estado de Mato Grosso, que vai se completar agora em dezembro. Esses eventos de comemoração estão sendo realizados graças a uma parceria entre a CEPLAG, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e a Associação de Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso. Hoje temos como convidados dessa live, dessa primeira live, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor Basílio Bezerra. Também falará com a gente o presidente da Associação dos Gestores, a gente, o Agno Vasconcelos, também a coordenadora da carreira, Regiane Bertelli, e também o gestor governamental Vinícius de Carvalho, falará com a gente hoje. Reservamos para o final da live 10 minutos para que as pessoas nossos convidados possam responder perguntas. Então eu peço para que os internautas que estão nos acompanhando, que queiram fazer alguma pergunta, escreva o nome do convidado que ele quer direcionar a pergunta para facilitar o trabalho da nossa produção. E as perguntas que não forem respondidas hoje, porque teremos apenas 10 minutos, vão ser passadas para que seja respondido posteriormente. Bom, e já fazendo então a primeira fala, eu passo aqui para o secretário Basílio Bezerra. Seja bem-vindo, secretário, a palavra é sua. Bom, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os participantes dessa live, né, que vai fazer parte das discussões. Cumprimentar o presidente da agente, né, o gestor Agno Vasconcelos, a Regiane Bertelli, coordenadora da carreira, né, o Paulo, gestor governamental, Vinícius Carvalho, gestor governamental, e cumprimentar todos os servidores da carreira de gestor governamental e os demais servidores que estão assistindo, né, essa live, e a gente espera que ela tenha um sucesso esperado, né, que seja bastante informativa para todos que estarão participando desse evento no momento. De primeira mão, né, eu gostaria aqui de deixar meus cumprimentos, né, parabenizar a carreira de gestor governamental, né, uma carreira extremamente importante do ponto de vista de atuação nas áreas sociais, políticas, de gestão do Estado de Mato Grosso. É uma carreira que tem uma participação em ações pontuais extremamente importantes para o desenvolvimento do Estado. E, para mim, é um grande prazer estar aqui, poder participar nesse momento dessa live e poder ressaltar um pouco aqui as atuações, né, desses gestores, desses servidores públicos, né, em áreas, como eu disse, fundamentais para a administração pública, né? Eu poderia citar aqui, já entrando nesse assunto, né, citar algumas atividades dos gestores que vêm sendo desenvolvidas, né, outras já ocorreram. Né? Quando a gente fala lá do ponto de vista de gestão, né, uma das peças de planejamento mais importante, tanto do ponto de vista de planejamento especificamente, né, quanto do ponto de vista legal, o plano plurianual, ele é um instrumento de planejamento extremamente importante para as administrações, por meio do plano plurianual que se fundamenta, né, os orçamentos anuais. Então, e esse instrumento, ele é gerido, né, no âmbito da CEPLAG,
por meio de profissionais da carreira de gestor governamental, né? Obviamente que nós temos outros profissionais que atuam nessas áreas também, a gente não pode deixar de ressaltar, mas a coordenação, né, desses trabalhos, atualmente, ela é feita por gestor governamental e, obviamente, que a gente tem percebido aí um sucesso bem claro quando se fala em PPA no estado de Mato Grosso, e eu tenho certeza que a gente vai continuar evoluindo nesse sentido. Existem outras pautas importantes que os colegas gestores atuam, né, e de fundamental importância também para a administração do Estado, né? A criação de sistemas corporativos, né, que ajudam no gerenciamento de informações, né? A gente pode citar aqui o Entregas MT, que é um sistema extremamente importante. Ele vai dar uma transparência nas ações governamentais, sobretudo aquelas vinculadas a investimentos, a obras, e isso é o que se fala hoje, né? A sociedade espera isso dos administradores, espera que a administração pública ela demonstre, ela esclareça tudo aquilo que vem sendo feito, obviamente até para ter um controle social maior em relação a isso. E esse sistema ele é um sistema muito importante para a administração, tanto para fins internos, né, de gerenciamento, quanto para fins de transparência junto à sociedade em geral, né? Mas, enfim, são diversas áreas, né, que essa carreira atua no Estado atualmente, sobretudo no Poder Executivo, né? A gente pode lembrar aqui, na área inclusive na área de gestão, com cargos de gestão mesmo, né? Citamos aqui a Secretaria Adjunta de Gestão Hospitalar, né, que nesse momento de pandemia, tem tido uma atuação extremamente importante, porque nós vivemos um momento atípico, né, extremamente dramático para todos, e tendo um profissional com conhecimento de área, né, da área, conhecimento de gestão, atuando nessa linha, é muito importante e tem trazido resultados, como a gente pode estar percebendo, extremamente válidos para toda a sociedade, tá? Enfim, eu poderia citar aqui várias outras atuações, mas acho que não é o importante nesse momento, né, porque todos já conseguem entender bem como funciona isso. Mas uma coisa importante eu queria deixar ressaltado aqui, né, qual que é a visão que nós temos, isso eu tenho colocado em vários momentos que a gente vem conversando, sobre uma função fundamental, além dessas que nós temos falado, fundamental também da carreira do gestor perante a administração pública. O gestor, pela sua formação, né, pela própria estrutura da sua carreira, eu entendo que ele tem uma condição singular de propor soluções para problemas típicos de Estado, né? Então, obviamente, que para você propor soluções, você precisa de levantar o problema, né? E essa visão, a gente tem passado isso para a carreira, né, para os grupos de gestores, que nós entendemos que os administradores públicos, né, os secretários, os presidentes de autarquias ou de fundações, por viverem numa situação muito programática, né, intensa em relação às suas demandas, muitas vezes eles não têm a condição de estar avaliando problemas, né, e apresentando soluções de situações que estão ali próximo dele. E eu vejo que os gestores governamentais, né, têm inteira condição de contribuir muito nisso, como já vem contribuindo, né, muitas vezes de forma bem objetiva, direta, mas eu acho que a gente consegue fazer mais ainda, a gente está trabalhando nisso, né, eu tenho conversado bastante com a Regiane nesse sentido, que a nossa ideia é que, basicamente, que os gestores governamentais, eles entrem nas áreas de atuação do governo, segurança, saúde, educação, áreas sociais, e levante os problemas encontrados lá e apresente soluções, né? Claro, soluções que sejam execuíveis, né? Não dá para apresentar soluções mirabolantes. E a gente entende que essa categoria tem toda a condição de contribuir nesse sentido,
e a gente está trabalhando para que isso seja executado de forma bem objetiva, para que assim a gente consiga ter mais resultados, né, mais resultados positivos do que esse que eu já citei aqui, do que esses exemplos que eu dei, e com certeza isso vai valorizar ainda mais a atuação desses profissionais e, consequentemente, quem vai ganhar vai ser a sociedade e a administração pública. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento, né, a minha parabenização em relação a isso. Os gestores são servidores extremamente importantes nesse momento do Estado, e eu creio que, além de tudo que tem sido feito, né, e está sendo feito, essa carreira pode contribuir ainda mais nesse sentido, porque é uma carreira que tem alto nível de conhecimento, uma especialização, a grande maioria tem especializações em diversas áreas de atuação que devem ser aplicadas em benefício da administração e, consequentemente, trazer benefícios para a sociedade na prestação de serviços de qualidade para todos. Enfim, era essa a minha posição, e a gente está à disposição enquanto secretário de Estado, e eu sei que tanto a carreira de gestores quanto as demais carreiras que compõem a administração pública estão empenhadas em fazer o melhor, em se dedicar e trazer o benefício que todos esperam do serviço público em geral. Ok? Bom dia, e eu passo a palavra aqui para o Paulo, né, para seguir o andamento. Obrigado, secretário Basílio. Nós tivemos um probleminha com o nosso link, mas agora a gente está com um problema no chat. Mas vamos continuar com a nossa transmissão. Agradecemos a presença do secretário Basílio. Se eu não me engano, vai ter um outro compromisso agora. Então, já quero passar a palavra para o presidente da Associação de Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso, o Agno Vasconcelos. Fico com você, Agno. Nós tivemos um probleminha com o nosso link, agora a gente está com um problema no chat, mas vamos com a nossa transmissão. Agradecemos a presença do secretário Basílio. Se eu não me engano, vai ter um outro compromisso agora. Então, já quero passar a palavra para o presidente da Associação de Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso, o Agno Vasconcelos. Fico com você, Agno. Nós tivemos um problema. Bom dia a todos, senhores e senhoras que estão acompanhando essa live. Eu, em primeiro lugar, queria me desculpar aí pelo atraso, tá? Em nome da associação. A nossa assessoria está acompanhando aí a assessoria da CEPLAG e está tomando todas as providências para que essa live tenha a transmissão de acordo com os parâmetros, né? Bom, gostaria de cumprimentar, né, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor Basílio Bezerra, cumprimentar a nossa coordenadora de carreira e líder do NAP, senhora Regiane Berchielli, cumprimentar o gestor governamental, palestrante e comunicador, senhor Vinícius de Carvalho, cumprimentar o gestor governamental, Paulo Sérgio Ferreira, mediador dessa live, cumprimentar os diretores da agente, senhora Paula Baisser, diretora de comunicação, senhor Marcos Ferraz, diretor de gestão, senhora Sandra Fontes, diretora de desenvolvimento da carreira, cumprimentar a assessora de comunicação, senhora Sandra Carvalho, cumprimentar a equipe técnica da assessoria de comunicação da CEPLAG, todos os servidores que estão aí atuando, colaborando com essa live, cumprimentar todos os colegas da carreira de gestão governamental de Mato Grosso e cumprimentar também os espectadores, né, desta live, em especial os servidores públicos do Brasil. Inicialmente, insta mencionar que assumimos a gestão da agente no fim de 2019. Fomos eleitos por um processo democrático e com grande participação dos associados e associadas. Tivemos a colaboração e o apoio de diversos colegas da carreira que construíram as propostas, se engajaram na campanha e formaram a chapa vencedora. Tivemos 80% do apoio dos nossos colegas que votaram e acreditaram em nossa proposta. Meus agradecimentos a colegas Zenira e Josiane, que formaram inicialmente a diretoria da associação. Agradeço
aos que iniciaram esse projeto e persistiram colaborando e mantendo o engajamento por meio das redes sociais. No início foi tudo muito difícil, especialmente para conciliar a família, o trabalho, os projetos e o serviço voluntário na associação. Mas tivemos a sorte de ter nesse período o apoio e suporte necessários por parte dos familiares, amigos mais próximos. Dessa maneira, agradeço imensamente à minha família, aos colegas e amigos da Sinfra, especialmente a Andréia, a Maristela, Paulo Fernandes, Maricilda, que me ofereceram apoio e incentivo no início da gestão como diretor-presidente da entidade. Ressalto essa fase, pois tenho hoje a dimensão da importância dos amigos nesses momentos. Uma vez que, como diretores da entidade, embora sendo voluntários, somos muito exigidos. Em muitos momentos temos que abrir mão do nosso lazer, do convívio com familiares e da nossa formação acadêmica para se dedicar à associação. Por conseguinte, em alguns momentos sentimos a solidão da liderança, ao adotarmos medidas que nem sempre são simpáticas a alguns, mas que devem ser utilizadas em prol do interesse coletivo. A crise de representatividade que vivenciamos nos traz a seguinte lição, que se não for assimilada, pode causar enormes prejuízos a todos. A intransigência e o egoísmo não constroem. Temos que praticar a empatia e a colaboração. Dessa maneira, nossa carreira deve relevar as diferenças individuais em prol daquilo que nos une de forma coletiva, ou seja, o aperfeiçoamento da gestão pública e das políticas públicas nas áreas sociais. Desse modo, ao iniciarmos as comemorações pelos 20 anos dessa importante carreira, gostaria de enaltecer aqueles e aquelas que contribuíram e construíram a história de nossa associação, participando e defendendo os interesses da carreira e do serviço público, em especial aos que voluntariamente e com muito esforço pessoal serviram a carreira como diretores da AGENTE, a Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso. Faço referência dessa maneira, prestando especial homenagem ao nosso colega, gestor governamental das primeiras turmas e presidente da entidade por dois mandatos, meu amigo Paulo Fernandes. E, em nome dele, agradeço imensamente a todos os colegas que presidiram esta associação. Vivemos dias difíceis, as dificuldades nos ensinam valorosas lições. A pandemia do novo coronavírus também nos ensinou sobre a empatia e a colaboração. Aprendemos que nossa saúde depende da saúde do próximo, da saúde de terceiros e da prevenção adotada por todos. Aprendemos a valorizar a saúde pública e os servidores da saúde, médicos e enfermeiros arriscando suas vidas no dia a dia e, por isso, fundamentais para curar os enfermos, salvar vidas e atenuar os danos causados pela doença. A esse respeito, defendemos desde o início o isolamento social, o trabalho remoto e as medidas de prevenção. A pandemia vai passar. Daqui para frente, temos que repensar o futuro, rever as relações de trabalho, preparar a imunização da população por meio da aplicação de vacinas. O Estado deve agir neste momento, sinalizando à população as medidas que virão ao encontro da manutenção da saúde da população e assegurar o direito inalienável à vida. Em relação ao trabalho remoto, resta configurado que este veio para ficar, uma vez que causa benefícios ao trabalhador, economia ao Estado e melhoria do meio ambiente com a redução da poluição. O trabalho não será como antes. Empresas de diversos ramos e tamanhos estão adotando de forma permanente o home office. O setor público, com escassez de recursos e pressão por gastos em diversas áreas, tem que pensar o trabalho remoto como uma oportunidade de melhoria da eficiência do gasto público e a redução deste em estruturas obsoletas. Nestes 20 anos de história, a carreira de gestão governamental em Mato Grosso percorreu muitas idas e vindas, vitórias e percalços, subidas e descidas, oscilações comuns num período de profundas mudanças institucionais. A principal característica desta carreira, que a fez ultrapassar as dificuldades e seguir caminhando, é a persistência. Persistir é manter a constância, perseverar, acreditar e buscar meios para que consiga alcançar suas metas e concretizar seus sonhos. Nas palavras de Charles Chaplin, a persistência é o menor caminho do êxito. Nós, da última turma, demonstramos essa qualidade antes mesmo da posse, como gestores ou gestoras governamentais.
pois realizamos o concurso em 2010. Em seguida, curso de formação e tomamos posse somente em 2013. Muitas batalhas e muita persistência. Com a lenda que somos uma carreira de sonhadores, viver é melhor que sonhar, escreveu. Inicialmente, uma ideia ou proposta pode parecer apenas um sonho, algo não factível ou irreal, ou seja, impossível. Mas isso é só no início. Cumpre-nos remar contra a maré, insistir, tornar o sonho real. Depois, quando se concretiza, ouvimos que conseguimos porque fomos perseverantes, decididos e por isso realizamos. Os que ousam vivem essa situação o tempo todo. No momento são loucos e no outro são elogiados porque foram insistentes, porque realizaram algo inovador, num prazo super apertado, coisa fora do comum. A grande questão é o que fizeram nesse intervalo entre a proposição e a realização. Nesse momento crucial, onde gerimos os ânimos, dirimimos as incertezas, mantemos o foco, traçamos o caminho a ser percorrido e concretizar os objetivos. Nesse momento de gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, existe a atuação imprescindível do profissional com capacidade de liderança, empatia, firmeza, coragem e foco. Nesse momento, somos gestores em sua plenitude, onde cumprimos um importante papel, uma das qualidades destacadas quando foi criada a carreira de gestor governamental, conforme descrito na Lei 7350 de 2000, que criou a carreira em 13 de dezembro de 2000. Gestor governamental é o profissional com curso superior, capaz de analisar e avaliar as ações do setor público brasileiro, ter visão prospectiva, dimensão institucional, sensibilidade administrativa, habilidades gerenciais, dimensão ética e espírito crítico. Nesse aspecto, além das escritas na lei original, somam-se outros atributos, como a perseverança e a firmeza de propósitos. Todas essas qualidades são praticadas no dia a dia. Não há ensaio, realizamos na prática. Cabe aqui ressaltar que temos outras atribuições, tão ou mais complexas, onde somos avaliados pela condução e pelos resultados. São papéis desenvolvidos de grande importância para o setor público, ou seja, contribuímos em diversas áreas para que o Estado atenda ao interesse público e às necessidades sociais. São atividades de alta complexidade e relevância. Tanto nas áreas sistêmicas como nas finalísticas, temos demonstrações inequívocas da atuação do gestor governamental, impulsionando a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços públicos essenciais. Assim, com o lançamento do portfólio da carreira, com projetos e ações executados nesses 20 anos, serão registrados os avanços oriundos do trabalho do gestor governamental no âmbito estadual. Desse modo, a carreira de gestão governamental se configura como uma das carreiras mais desafiadoras e desafiadas do serviço. As cobranças sempre encontram a resposta adequada nos resultados apresentados. Só neste ano divulgamos o trabalho de vários profissionais em diversos órgãos. Posso citar a Sinfra, SEDEC, CESP, CEPLAG, dentre outros. Fomos premiados pelo Consórcio Brasil Central com projetos inovadores e ousados. Assim, atuamos em diversas atividades onde o poder público deve estar presente por uma disposição constitucional, evidenciando assim nossa condição de carreira típica de Estado. Carreiras típicas são aquelas criadas para atender a uma finalidade própria do Estado, uma função estatal. Por isso, são atividades que não podem e não devem ser prestadas pelo setor privado ou exercidas atendendo regras específicas desse setor. Dessa forma, os servidores das carreiras típicas de Estado devem ter garantias que os diferenciam, tais como estabilidade funcional, irredutibilidade salarial e critérios de avaliação diferenciados dos demais servidores. No bojo da reforma administrativa apresentada pelo governo federal, PEC 32 de 2020, vários dispositivos tratam de cargos típicos de Estado. Tal definição deve ser uma das primeiras medidas pós-reforma, uma vez que define quem são e o que fazem os ocupantes desses cargos. Nesse sentido, a agente se propõe a discutir o assunto de forma técnica, em defesa das garantias e prerrogativas da carreira de gestão governamental,
sem olvidar da necessidade de discutirmos o Estado brasileiro e suas mazelas, dando o principal enfoque às finalidades da atuação estatal, da garantia do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias constitucionais, do aperfeiçoamento das políticas públicas nas áreas essenciais, dos princípios da administração pública. Dessa forma, nossa entidade se engajará na defesa do Estado, que garanta os serviços públicos de excelente qualidade à população, aliado a uma gestão pública eficiente e eficaz, que não seja um empecilho ao desenvolvimento econômico e social sustentável, e que assim possa garantir emprego, renda e dignidade à população. Por fim, parabenizamos essa carreira fundamental ao Estado brasileiro e ao Estado de Mato Grosso pelos 20 anos de história e conquistas, pelo trabalho e empenho, pela melhoria constante do serviço público e das políticas públicas, pela perseverança e obstinação, pela resiliência e força de vontade. Estamos todos de parabéns e somos todos vencedores das batalhas do dia a dia. Obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Juntos, somos mais fortes sempre. Obrigado. Bom, agradeço aqui a fala do nosso presidente da Associação de Gestores, o Agno Vasconcelos, e, na sequência, já vou passar para o gestor governamental Vinícius de Carvalho, que fará para a gente um histórico da carreira do gestor governamental no estado de Mato Grosso. Vinícius, é com você. Ok, muito bom dia a todos, bom dia Paulo aqui, bom dia aos colegas da equipe, né, técnica que estão nos possibilitando essa atividade, também a Sandra, aqui assessora de imprensa, aqui que está atendendo a associação, né, bom dia a todos os internautas, né, que estão acompanhando, muito obrigado a vocês pela presença. Então eu quero começar agradecendo, né, pelo convite, dos mais de 100 gestores, eu fui escolhido pela coordenadora da carreira, né, que é a Regiane, para cumprir essa função aqui de fazer um breve histórico, né? Aqui nesses 15 minutos, dos 20 anos em 15 minutos, né? Como estávamos comentando aqui antes de começar, eu e o Paulo. Então, agradeço bastante a todos, especialmente a Regiane, por ter entendido que eu sou a pessoa mais apta, né, a cumprir essa função aqui e a representar todos vocês nesse momento. Então, fica aqui minha gratidão, meu agradecimento. Bom, amigos, então vamos lá, né? Eu tive que, para fazer esse breve resumo, né, eu tive que montar aqui um pequeno roteiro, né, porque de fato é muita coisa, né? Então eu coloquei alguns marcos, só alguns fatos que eu considerei importantes para poder criar uma narrativa um pouco mais linear, né, mais inteligível, porque tem muita memória, né? Enfim, inclusive minha, né? Porque eu sou da primeira turma, né, de gestores. Sou dos 16 remanescentes da primeira turma, 15 em atividade, né? Já tem uma aposentada, que é a Márcia, né? Márcia Rivera. Então, tem muita memória envolvida, né? Muita documentação, muita coisa produzida, mas era necessário construir aqui uma linha, né, de raciocínio, uma narrativa para poder se contar essa história de forma muito breve. Então, eu vou me basear em alguns marcos só, muito estruturado em cima dos 3 concursos, né? Que a carreira teve, das 3 turmas, né, e aí alguns aspectos, né, da inserção dessas 3 turmas e também as leis, né, como o princípio número 1 da administração pública é legalidade, então as balizas legais também são sempre muito, muito importantes, então não podemos nos olvidar delas, né, nos esquecer delas. Então meu foco será mais esse aqui, sem entrar em questões normativas, né, até porque não temos hábitos para isso, né, do que deveria ter sido feito. Né, eu vou me concentrar naquilo que foi feito, foi realizado, e foi muita coisa, né? E lá no final, quero ver se eu reservo alguns minutos para algumas considerações gerais, né, sobre o período inteiro. O Agno já foi bastante feliz em algumas observações que ele fez, mas eu pretendo também entrar um pouco nisso. Então, bem rapidamente, né, o contexto da criação da carreira, ali em 1999 e 2000, né, houve todo aquele movimento de reforma do Estado, né, em 1995, né, como começou em 1995, com a criação do MARE, né, do Ministério da Administração e Reforma do Estado, que foi liderado pelo Luiz Carlos Bresser Pereira, né, professor da Fundação Getúlio Vargas, uma das principais referências em gestão pública no Brasil, aliás, um dos principais intelectuais vivos, né, na minha avaliação. Naquela época ele já era, hoje mais ainda, né? E aí, com base no trabalho do MARE, foi constituído um conselho que elaborou, né, que esse conselho teve a participação de acadêmicos, de servidores, né, e de pessoas da sociedade civil, e acabou elaborando um plano, né, entendendo que era preciso ter uma estratégia clara de reforma do Estado,
porque não se pode ficar nessa concepção negativa, né, de que o Estado é um mal necessário, tem que ser reduzido ao mínimo. Não, o Estado é imprescindível, né, para o capitalismo contemporâneo, para a sociedade contemporânea. Então, a questão é mais de ordem qualitativa, né? Essa discussão Estado máximo versus Estado... Aqui desligou, desculpa. Essa discussão Estado máximo versus Estado mínimo é ultrapassada, né? É o Estado, na verdade, precisamos buscar o Estado necessário. Naquele momento já se teve essa visão, então é uma discussão muito mais qualitativa do que quantitativa, sobre o papel, o perfil do Estado, né? Então foi elaborado o plano diretor, dali saíram 3 emendas constitucionais, né? 18, a 19 e a 20, e a 19 que é a emenda da reforma administrativa. Então, em todo esse contexto, né? E também com o crescimento da carreira dos gestores federais, né, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, durante os 8 anos, né, de Fernando Henrique, foram 6 concursos, né, para a EPPGG, né, para a carreira de EPPGG, que são os especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira que estava quase que extinta ali, né, no governo Itamar Franco, e foi reabilitada, reconfigurado durante o governo FHC e manteve aí esse padrão dos governos que vieram, né, os governos que sucederam. Então, nesse contexto aqui, olhando já mais para Mato Grosso, houve um programa de reforma do Estado importante, né, que foi o PENAF, né, que era mais focado na administração fiscal, que era financiado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nesse programa havia, né, a relação com a administração financeira do Estado, especialmente lá na Secretaria de Fazenda, né, o foco na área tributária e na área financeira inicialmente. E eles perceberam, né, que a área financeira não tinha uma carreira própria da área, né, não tinha uma carreira financeira. Os profissionais que atuavam lá, os servidores que atuavam lá, servidores e empregados públicos, eram ou do antigo CEPROMAT, né, hoje MTI, que eram profissionais da área de computação, de informática, hoje tecnologia da informação, né, TI, ou então servidores da área fiscal, né, do chamado grupo TAF, né, fiscais de tributos, né, ou agentes de tributos, que estavam ali, de certa forma, em desvio de função. Ambos, né, tanto os da tecnologia, da informação, quanto os da área tributária, estavam em desvio de função, estavam desfalcando suas áreas de origem, né, que são importantíssimas também, e estavam em desvio de função. Então, o BID percebeu e recomendou isso, os técnicos do BID, né, que vinham aqui para monitorar a evolução do PENAF, recomendou a necessidade da criação de uma carreira inicialmente com esse foco, né, ali na administração fiscal. Aliado a isso, a área de planejamento e orçamento era muito dependente dos empregados de uma outra empresa estatal, que era a Metamate, né, que, na verdade, recepcionou parte do espólio da antiga Codemate, né, que foi extinta em 98, foi liquidada, e aí 90 funcionários não foram demitidos, né, dos cerca de 800 funcionários que a Codemate tinha, 90 não foram demitidos exatamente porque eram imprescindíveis para o funcionamento do sistema de planejamento e orçamento aqui na área central, né? Mas aí já ficou clara essa necessidade de uma substituição dessa força de trabalho por servidores concursados da administração direta e também mais novos, né? Porque esses empregados eram, na maioria, já pessoas com uma certa idade, um tempo de casa, né? O mais jovem deles, quando nós entramos, tinha 20 anos. Para vocês terem uma ideia. Então, eles tinham o tempo médio deles de serviço, né, de empresa, de organização, era 25 a 30 anos. Então, além de tudo, eles estavam em vias de aposentar, né, estavam caminhando para isso. Então, precisavam ser substituídos. Então, essa foi a lógica inicial, né, que regiu a carreira, né, e a elaboração da Lei 7.350, né, do projeto de lei que acabou culminando na 7.350, né, com 110 vagas, né, distribuídas em 3 secretarias, 60 na CEPLAN, 30 na Cefaz e 20 na então SAD, né, que era a Secretaria de Administração. E eram servidores de cada órgão mesmo. Eles eram distribuídos por essas 3 secretarias, né? No curso de formação já se fazia opção por uma delas, né? A carreira era setorizada e cada um especializado nos sistemas de competência de cada uma dessas secretarias na época. Então, assim, foi sancionada a Lei 7.350 em 13 de dezembro de 2000, né? Que foi exatamente a geração dessa data que está gerando aí o aniversário, a efeméride agora, né, dos 20 anos. Aí, com isso, já em 2001, concurso para a primeira turma, né, um edital com previsão para 150 vagas, né, e iriam para o curso de formação, que era a segunda etapa, né, 150 pessoas, e ficariam 110 aprovados e 150 classificados, com média 7, né, algo que foi
algo de vanguarda na época. A própria realização do concurso já foi um avanço importante, né? Porque estávamos saindo ali do concurso interno, né? Até 98 ainda tinha concurso interno, tinha ascensão, né? Tinha incorporação de cargo comissionado, práticas que a emenda 19 aboliu, felizmente, inclusive, né? Então era algo muito recente naquela época isso. Então ficou definida a média 7, tanto na prova objetiva, quanto na redação, que era a prova discursiva, quanto no curso de formação. Então a proposta era que fossem 150 para o curso de formação, e aí ficariam 110 nomeados e mais 40 em cadastro de reserva, né? Classificados. Né? A proposta era essa. Então a prova foi realizada em maio de 2001, e em junho veio o resultado. Porém, não atingiu o número de vagas, né? Como havia essa nota de corte de 70%, só 41 foram aprovados, né? Das 150 vagas ofertadas. Né? E desses 41, só 36 vieram fazer o curso de formação. Né? Alguns optaram por nem vir fazer o curso de formação. E um fez, né, na condição de subjúdice, né? De liminarista, né? Que na época era algo pouco usual. Né? Estava começando essa judicialização de políticas públicas que hoje está muito presente aí. Então, o curso de formação começou em agosto, né, no dia 6 de agosto, e foi até outubro. Em novembro houve a nomeação, né, dessa primeira turma de 36, né, fizeram o curso de formação, e só 34 assumiram. 2 que fizeram o curso de formação optaram por não tomar posse, né, e entrar em exercício. Então, já houve uma evasão aí também. Então, desses 34, foram 17 para a CEPLAN, né, que é aquela com o maior número de vagas, 14 para a Cefaz e 3 para a SAD. Né? Essa foi a distribuição inicial desses 34. Né? Muito bem, não preencheu vagas, e aí? Novo concurso. Né? Havia um compromisso político muito forte daquele governo, né? O governo Dante de Oliveira, que criou a carreira de realmente prover os cargos. Né? Então, faz-se um novo concurso. Né? A banca era a Unemat. Então, um novo concurso. Se entraram 34, sobraram 76, né? 76 mais 40, então 116, na mesma lógica da primeira turma. Né? Então, em dezembro, aconteceu a prova, em janeiro o curso de formação começou, e em março, né, o concurso terminou, o curso de formação, o concurso foi homologado, e já aconteceu a nomeação, também da segunda turma já. Né? E, novamente, não atingiu o número de vagas. Né? Do 116 só passaram 61. Novamente, com uma nota de corte 7, tanto na redação quanto na prova objetiva, não passaram, só vieram 61, desses 61, só 58 vieram fazer o curso de formação, 3 optaram por não fazer o curso de formação. Então, 58 fizeram o curso de formação e foram, né, tiveram o resultado homologado e foram nomeados. Né? E aí, como é que se deu a distribuição? Então, desses 58, foram 30 na época para a CEPLAN, 16 para a Cefaz e 12 para a SAD. Né? Então, totalizando aqui nas 2 primeiras turmas, 47 para a CEPLAN, 30, né, para a Cefaz, preencheu o número de vagas, e aqui apenas 15 para a SAD naquele momento, não atingiu o número de vagas. Então, o máximo que a carreira teve aqui foi 92, né, 58 mais 34, nesse momento aqui. Né. Enfim, então realmente não atingiu o número de vagas com esses 2 concursos. Né. Então a carreira entrou, né, e já começou um processo muito forte de reformulação da própria carreira e da CEPLAN, quer dizer, ela começou a aplicar os seus conhecimentos, né, o seu perfil de reformadora, né, em si mesma, né, na reforma da própria carreira, né, para que ela se aproximasse muito mais do perfil do EPPGG, do perfil do gestor federal, e não naquela lógica de substituição de mão de obra técnica, né, de outras carreiras mais de suporte, né, para que ela pudesse entrar como uma carreira realmente ligada aos processos gerenciais, né, de planejamento, organização, direção, controle, enfim. Né? Então começou todo um debate muito intenso, inclusive, ali em 2002, né, já, né, com um seminário feito com gestores da CEPLAN em julho de 2002, e de julho a dezembro todo um processo chamado de repensando o planejamento, né, que teve por objetivo alinhar a agenda da carreira e a agenda da CEPLAN com os movimentos nacionais da área. Né? Havia um programa de modernização da gestão aqui, o PMG, que era muito baseado na qualidade total, que tinha sua validade, era importante, mas não era total, assim, era parcial, né? Não abrangia toda a agenda de reforma do Estado. Então, houve um trabalho interessante, e é bom lembrar que desses 2 eventos aqui saiu uma agenda, né? Uma bússola estratégica que norteou a carreira e a própria CEPLAN durante 10, 12 anos. Né?
Foi uma referência estratégica tanto para a carreira quanto para a CEPLAN, saída desse momento aqui, já produzida pela carreira. Importante lembrar isso. Né? E também, já em 2003, quando houve a troca de governo, né, esse foi um fator também complicador para a carreira, que na troca de governo, né, foram no intervalo de 1 ano e pouco, né, que do primeiro 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, de uma carreira recém-nascida, né, ela teve que conviver com 3 governadores diferentes, né, o Dante de Oliveira. E aí, já em abril de 2002, ele renunciou para ser candidato a senador, assumiu o Zé Rogério Salles, né, que aí, em janeiro de 2003, já veio o Blairo Maggi, eleito em 2002. Né, então, no intervalo de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, tivemos que conviver com 3 governadores, 3 secretariados diferentes, enfim, isso criou uma série de complicações. Então, ainda em 2003, houve também a continuidade daqueles debates, mais em relação à carreira, especificamente, né? E aí isso acabou resultando na Lei 8.032, que foi a segunda lei da carreira, que aí sim transforma o modelo de gestão da carreira, né? Ela passa a ter lotação centralizada, ela passou a ter, né, lotação centralizada no gabinete do governador, tem um conselho gestor, né, exercício descentralizado, a criação de uma unidade de coordenação, ênfase em atividades de capacitação, estudos e pesquisas, né? Então isso tudo já veio com a Lei 8.032 e também a criação de 2 áreas de atuação, né? Gestão de políticas públicas e sistemas e processos de gestão, que é algo que permanece até hoje, inclusive, na legislação. Então, isso já em 2003. Então, como é que se deu a inserção aqui? Bem rápido, né? Tivemos uma grande evasão, que como não tinha cadastro de reserva, né, e não foi feito outro concurso nesse período, né, houve uma evasão muito grande, sobretudo nos 2, 3 primeiros anos. Muita gente aprovada em outros concursos, né, que acabou indo para lá mesmo. Só para as carreiras fiscais, para vocês terem uma ideia, são 25, né, ex-gestores governamentais que hoje são fiscais de tributos, fiscais da Receita Federal, procuradores da Fazenda Nacional, enfim, havia uma identidade muito grande entre as carreiras, né, e entre os concursos. Especialmente o segundo concurso teve muita similaridade com o concurso de fiscal e foram concursos simultâneos, né? Então isso acabou impactando. Então houve uma grande evasão, né, nos primeiros anos, mas já uma participação dos grandes projetos de gestão desse período. Eu já estou estourando meu tempo aqui, mas vou pedir um pouquinho de acréscimo só, para poder concluir. Já houve uma participação nos grandes projetos de gestão nesse período, né? SEAP, FIPLAN, Comissão da Reforma do Estado, o próprio Núcleo Sistêmico, que foi um projeto estruturante na época, né? Governo Blair e Silval, que teve uma participação intensiva de gestores, né, naquele momento. Começo da descentralização para a área finalística, né, porque até então a carreira era limitada à área sistêmica. Com a Lei 8.032, ela passa aí timidamente, devagarinho, né, atuando também na área finalística, né, mas ainda com predomínio muito forte. Então, em 2010, nós tínhamos ainda 77% na área meio, né, e só 23% da carreira na finalística. Então, ela ainda era uma carreira da atividade meio mesmo, né. Aí tivemos a Lei 93/17, já que foi mais focada em critérios de progressão vertical e horizontal, e a 9736, já em 2012, né, já no governo Silval, que aí sim mudou a lotação da Casa Civil para a CEPLAN, criou a coordenação da carreira numa nova estrutura, e o próprio Comitê Consultivo, né, são instituições que estão por aí até hoje. Em setembro de 2012, nós já estávamos com a presença em 14 órgãos diferentes. Então, vinha acontecendo já uma descentralização gradual, progressiva da carreira. Então, já estávamos em 14 órgãos diferentes, com 57% já na área sistêmica e 43% na finalística, né? Então, de 100 a 0, já estávamos com 57 a 43 nesse momento. Por fim, só para concluir mesmo, aí vem o terceiro concurso, né? Que aí dava uma live só para ele, né? Que foi realmente um concurso bastante extenso, né? Tanto que eu coloquei aqui, de 2009 a 15, né? Porque ele começou, na verdade, em 2009, naquele mega concurso que o governo do Estado começou a fazer em 2009, né? Para 10 mil vagas, enfim, que teve a primeira prova anulada, e aí em 2010 as provas foram retomadas, né? Inclusive para a carreira de gestor, com 55 vagas na época. Aí muita pressão, já houve um curso de formação já em novembro de 2010 para 55, né? Esses 55 foram aprovados, mas 10 subjúdice, né? Já houve uma judicialização muito grande já da prova. Né? Então já aconteceu esse primeiro curso de formação, depois um segundo curso de formação, né, em janeiro e fevereiro, para 3 colegas que perderam, né, os primeiros módulos, né, que foram o Demárcio, na época, a Roseliane e a Maricilda. Né? Houve um curso de formação, uma turma, né, com 4 módulos só para eles. Aí o concurso acabou sendo suspenso, né, em maio de 2010, já prestes a homologar e nomear, né, houve essa suspensão. Ele ficou suspenso por 2 anos, 2 longos anos. Né?
Então, em maio de 2013, o julgamento aconteceu, né, em relação a grande polêmica era em relação à nota das provas discursivas, especialmente de uma questão discursiva, que era a questão 4. Daí mudava a classificação, porque cada questão tinha 20 pontos. Então, cada vez que você anulava uma questão, mudava a classificação, portanto, os aprovados, né? Então, aí sim, o concurso ficou liberado do ponto de vista jurídico. Houve a nomeação, a primeira nomeação em junho de 2013, né? Depois a segunda nomeação já em julho de 13, um terceiro curso de formação de setembro a novembro já de 13, né? Aí uma terceira nomeação em janeiro de 14, um quarto curso de formação que foi feito só para o Flávio Pereira, depois também mediante ação judicial, né? E foram inseridos 72 novos gestores, né? Que naquele momento eram 48, né? Da primeira e da segunda turma, foi tendo uma evasão. Hoje são só 47, que saiu o Luiz Antônio de Carvalho depois disso, né, em 2015. Mas entraram 72, que eram as vagas disponíveis naquele momento. E pela primeira vez, ali em 2014, final de 2014, a carreira contou com os 110 cargos ocupados, né? Então, teve um momento ali, já em 2014, com os gestores distribuídos em 22 órgãos diferentes, né, com 52% na área sistêmica e 48% na finalística, quer dizer, quase que meio a meio, né? Então, enfim, realmente só para concluir, para terminar, eu estou no meu último minuto, perto de 20 minutos já, considerações gerais, né? Eu entendo, vou oferecer a minha avaliação agora, que foi uma experiência bem sucedida, né, de profissionalização da gestão. Houve toda essa disputa sobre o perfil da carreira, sobre a estratégia de inserção, né, que eu relatei aqui bem brevemente, mas todas as grandes, ou praticamente todas as grandes iniciativas de gestão que o governo do Estado teve desde a nossa entrada, contaram com a nossa participação e em posições de destaque, em posições de liderança, em posições-chave, né? Então é muito raro você achar algum projeto na área meio, na área de gestão, que não tenha tido liderança de um gestor governamental. Então, nesse aspecto, ela cumpriu. Vários colegas exerceram cargos e ocuparam posições e desenvolveram projetos, né, importantes e, portanto, profissionalizaram a gestão, quer dizer, puderam contribuir. É um quadro de alta qualidade, né, de alta formação, com muita gente com mestrado e doutorado, boas especializações, muita produção acadêmica, muita produção técnica e muito diversificada, né? Então, você não encontra no governo nenhuma carreira de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, né, com esse perfil de formação e também de produção, né, de experiência técnica, com essa qualidade e essa diversidade. Tem carreiras que são muito qualificadas, mas são especializadas, né? E tem carreiras que são diversificadas, mas não são tão qualificadas na média como os gestores são. E quero destacar, por fim, o aspecto ético, né? Que nesse tempo todo, né, uma carreira que, claro, tem processos aqui e ali, né, PADs, em alguns processos aí na área de prestação de contas, mas não teve nenhuma prisão, nenhuma perda de cargo, né, nenhum julgamento, nenhuma condenação que outras carreiras tiveram. Então, um aspecto ético também que eu quero destacar aqui. Bom, esse foi o meu resumo. Peço escusas aí, peço desculpas por ter estourado um pouquinho o tempo, mas eu acho que merece, né? Deu 20 anos em 20 minutos, praticamente. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado, Vinícius, pela aula. Muitos colegas aqui nos comentários eu estava verificando e estava comentando tudo isso, né? E muitos participaram disso e foi um bom momento para que eles conseguissem reviver aí essa história que você tem toda na cabeça, né? Então, agora eu passo para a nossa última convidada, a Regiane Berchielli, que vai falar com a gente sobre a carreira na atualidade. Regiane, está com você. Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui nesse momento de abertura das comemorações do aniversário de 20 anos de criação da carreira. Eu estou com a missão aqui de falar um pouquinho da carreira na atualidade, falou um pouco do histórico, e eu sei que tem muito mais coisas que ele poderia dizer, mas nosso tempo também tem um limite. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que a carreira é organizada no Estado e quais são os projetos e atividades em que nós estamos atuando. Atualmente, somos 100 gestores governamentais. A nossa lotação é centrada na Secretaria de Planejamento e Gestão, mas nós podemos, de forma descentralizada, em todas as secretarias.
Hoje nós atuamos em 13 secretarias e 6 entidades. 54% da carreira atua na área finalística, 34% na área social, 15% na área econômica, 5% na área ambiental, 46% na área institucional, que são as secretarias da área meio. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Casa Civil. A carreira de gestor, ela está estruturada em 4 grandes áreas de atuação. 58% dela atua em processos e sistemas de gestão, grandes processos centrais, como o sistema de orçamento, finanças, aquisições governamentais, gestão de pessoas, patrimônio e serviços. 22% da carreira atua na gestão de políticas públicas, que é a execução direta de programas e projetos governamentais. 8% assessora os níveis estratégicos, secretários, presidentes, adjuntos. E 7% atua na produção de estudos e pesquisa. Na CEPLAG, estão hoje atuando 38 gestores. É a unidade que mais tem atuação de gestor, porque tem uma convergência grande entre a atribuição da carreira e as competências da CEPLAG. Como eu disse, os principais sistemas estão sob a coordenação da CEPLAG. Então, na CEPLAG, nós assessoramos o gabinete do secretário de Planejamento e também o presidente do MT Saúde. Lideramos o Núcleo de Apoio à Gestão Estratégica para Resultados, NGER. Ouvi agora bastante falar no NGER, porque é um dos locais onde existe um número de gestores atuando alto. Somos em torno de 20 gestores atuando no NGER. E o NGER está presente em todas as secretarias e entidades do Estado. Ela tem um vínculo técnico com a CEPLAG e elas são coordenadas pelo Núcleo de Apoio à Gestão Estratégica da CEPLAG, de onde emana as diretrizes do modelo de gestão para que as NGER setoriais possam executar os seus macroprocessos. O NGER é responsável por 3 grandes macroprocessos. Toda a parte de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas é dado pelo NGER, como a implantação do gerenciamento de processos, elaboração de manuais técnicos e também a produção de informações gerenciais para tomada de decisão. Então, é um locus bastante importante que o gestor atua. Na CEPLAG também ocupamos a superintendência de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, é a área responsável pela coordenação da elaboração do plano plurianual, do plano de trabalho anual, que vai gerar o orçamento geral, pelo monitoramento das ações e avaliação também. Atuamos na política de patrimônio, serviços e gestão de pessoas, gerenciamos as unidades do ganha-tempo, são 7 unidades, atuamos no sistema previdenciário, na produção de estudos de viabilidade econômica financeira e modernização da gestão. Ainda no planejamento, tem uma equipe que está atuando no programa Profisco 2, que é um programa de melhoria da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. É um programa grande que envolve CEPLAG, que envolve Cefaz, CGE, com investimentos do BID em torno de 270 milhões. Também dos estudos e pesquisa socioeconômica, na Superintendência de Estudos Socioeconômicos da CEPLAG. Dentre eles, somos pela produção do produto
Interno Bruto, o anual e o trimestral, e também de boletins de conjuntura econômica. Também produzimos conteúdos para os projetos de qualificação da Escola de Governo. Na Escola de Governo está em formulação o programa de estímulo ao intraempreendedorismo público e inovação, que é um programa que vai criar um laboratório de soluções, de inovações, começando a trabalhar a questão de automação, inteligência artificial no Estado. O outro projeto importante é o SIGADOC, que o secretário falou um pouco sobre ele, é o sistema de gestão documental que vai buscar eliminar o papel, os processos nos trâmites processuais, e os gestores atuam tanto na CEPLAG quanto na implantação em alguns órgãos setoriais. Também somos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de registro de entregas, que foi instituído recentemente pelo governo, onde estão cadastradas todas as entregas do governo, com prazos, com o estágio em que ela se encontra, o volume de recurso aplicado. Também o sistema de gerenciamento da estrutura organizacional e cargos comissionados, e o sistema de gestão de atividades, que é o GAT. É um sistema que está sendo utilizado pela alta administração para monitorar as demandas governamentais. Na área de saúde, somos 7 gestores atuando. Um deles é a secretária adjunta de gestão, cuida de toda a rede hospitalar e atualmente coordena toda a infraestrutura da prevenção e combate ao Covid-19. Também atuamos na gestão estratégica, trabalhando a questão do alinhamento das ações nos diferentes níveis da secretaria e produzindo informações gerenciais. Atuamos no de gerenciamento de processos, que é a melhoria desses processos, elaboração de manuais e implantação do SIGADOC. E também fazemos o monitoramento dos planos do controle interno da área hospitalar. Quando a auditoria vai no órgão fazer o seu relatório, ele faz os apontamentos dos pontos que têm que ser melhorados na administração daquela unidade. E aquela unidade tem que elaborar um plano de providência para sanar esses apontamentos. E o gestor entra com essa articulação, dando consultoria para as unidades, para elaborar os seus planos e monitorando os mesmos. Também atuamos na ouvidoria único de saúde. Na educação, nós gestores governamentais atuando. Um deles é a secretária adjunta de gestão de pessoas. É uma área bastante complexa, onde está toda a estrutura funcional da SEDUC, com toda a sua organização. Também atuamos na implementação do modelo para resultados, que é trabalhar o planejamento estratégico da educação, com todos os seus componentes de monitoramento de indicadores e avaliação das políticas. Atuamos na de recursos e parcerias com outras instituições. Recentemente foi formada uma parceria com a UFMG e a Fundação Cristiano Ottoni para desenhar rotas e custo do transporte escolar rural, atuamento das aquisições governamentais da SEDUC, no assessoramento à política da educação básica e também da administração sistêmica. Contribuímos com a gestão das emendas parlamentares, é um volume alto de emendas, principalmente para atender a infraestrutura escolar, e também lideramos o NGER da SEDUC. Na segurança pública, são 5 gestores, um deles também lidera o NGER, um outro trabalha dentro do NGER com o gerenciamento de processos,
e também implantação do SIGADOC. Duas gestoras hoje estão implementando o projeto piloto do Orçamento para Resultados. É uma parceria CESP com CEPLAG e Cefaz, no âmbito do Profisco 2, que é o Programa de Melhoria da Gestão Fiscal, e também aumento a gestão estratégica do Sistema de Administração Penitenciária. Nessa unidade é que são formuladas as ações do sistema, bem como a supervisão da execução orçamentária, elaboração de custos e de informações gerenciais. Na assistência social e cidadania, nós contamos com 6 gestores, atuam no assessoramento à área de direitos humanos, na estruturação dos conselhos municipais de direitos humanos, na gestão da informação. No momento estão desenvolvendo 2 softwares, um de desenvolvimento para a organização das informações, tanto da CETASC quanto das secretarias municipais de assistência social e cidadania. O Serviços MT é um aplicativo que vai buscar fazer o encontro de pequenos prestadores de serviços com o mercado. É como se fosse um pequeno cine eletrônico. Também lideramos o NGER e também estamos atuando no gerenciamento de processos e na implantação do SIGADOC. No meio ambiente, são 5 gestores, liderança do NGER também, estão atuando na modernização da gestão da SEMA, dentro do projeto Mato Grosso Sustentável, um projeto grande, financiado pelo Fundo da Amazônia, são 35 milhões, é um programa que visa acelerar o tempo de resposta dos processos ambientais e a carreira tem atuado no monitoramento da implantação desse programa. Também tem um gestor atuando na implementação das gerências regionais das unidades de conservação. Hoje nós temos 24 gerências. Na infraestrutura, temos 8 gestores atuando, um deles é superintendente de concessões, é a superintendente, e essa área é que fez toda a modelagem dessa parceria social, que são as antigas PPPs caipiras, né? Contratualizam organizações da sociedade civil para investimento em infraestrutura. Essa área faz a gestão de contratos com investimentos de aproximadamente 10 bilhões, com uma previsão de concessão de 2.000 quilômetros de novas rodovias. Então, é uma área bastante importante para o Estado. Também atuamos na unidade de gerenciamento de projetos, na presidência da Comissão de Licitações, assessoramos a autoadministração da Cinfra, também atuamos na política de planejamento e gestão da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Inclusive, a criação da região foi um trabalho liderado por atores na antiga CEPLAN. Também na Cinfra lideramos a unidade de correição, implantação do plano de investimento em infraestrutura, que recentemente captou recursos na ordem de 550 milhões para serem investidos em pontes e insumos para pontes de madeira. Em outras áreas, a gente gostaria de destacar a coordenação do Programa de Desenvolvimento do Turismo. Temos um gestor que é coordenador de infraestrutura turística na SEDEC. É um programa grande que vem sendo implementado nos últimos 6 anos. Ele já está numa fase de finalização, foram investidos em torno de 500 milhões nesse programa, com revitalização de rodovias que dão acesso aos pontos turísticos,
revitalização de vias urbanas, construção de centros de evento, revitalização da Salgadeira, Memorial Rondon. Então, foi um programa que injetou um recurso importantíssimo nessa infraestrutura. Também atuamos no Intermate, na governança do programa Terra Limpo. É um programa que visa a modernização da política fundiária do Estado. Também é financiado pelo Fundo da Amazônia, com recursos na ordem de 72 milhões. Atuamos no assessoramento ao governo, nas relações e programas internacionais. Temos um gestor como superintendente de patrimônio e serviços. Fazemos o assessoramento à MTI, que é a Empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação, ao gabinete do reitor e da Pró-Reitoria de Planejamento da Unemate. E estamos presentes nas nos NGERs, na liderança deles, na CECEL, SEDEC, Cefaz, CEAF, AGER e Intermate. A gestão de todo esse conjunto de atuações, de levantamento de demandas prioritárias, é feito pelo Núcleo de Ações Prioritárias, que hoje está na CEPLAG. A grande função desse núcleo é colocar em funcionamento as diretrizes e as formas de atuação da carreira que estão previstas no Decreto 64/2019. Então, cabe a esse núcleo manter essa carteira de projetos estratégicos, designar os perfis mais convergentes com cada demanda. Nós podemos ser designados por meio de portaria, ordem de serviço e sessão, quando for no caso de ocupação de cargos comissionados. Hoje, 20% da carreira ocupa cargos de direção. Quando a gente vai para um órgão atuar, nós precisamos elaborar um plano de atuação que contenha as entregas que nós temos que fazer para aquele órgão, os prazos e pactuar esse plano com a direção. Temos relatórios periódicos para apresentar o desenvolvimento do nosso trabalho, e tudo isso está organizado num sistema de gestão da carreira, o CIGES, que foi desenvolvido também por um gestor, onde a gente tem um repositório de todas as nossas experiências, a nossa formação, qualificação e o registro dos planos de atuação e dos relatórios periódicos. Então, gente, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês para ter uma visão mais geral do que a gente tem realizado no Estado. Tenho certeza que essa carreira tem contribuído muito, esteve à frente dos principais processos de modernização da administração pública estadual, gerencia e participam de ações com recursos, e eu tenho certeza que isso tem demonstrado a importância da carreira na administração. Muito obrigada. Bom dia. Nós que agradecemos, Regiane, a sua participação, essa atualização, né, aos colegas, onde cada um está hoje atuando, e esse grande apoio que você vem dando para a gente lá coordenando a carreira. Eu vou pedir desculpa pelo atraso inicial, já que a gente teve um problema técnico, como essa é a nossa primeira live, de um total de 4 que faremos nesse período de comemoração. Então, ela serviu bastante de aprendizado para a gente, e nas próximas lives eu acredito que a gente não vai ter mais esse problema, até porque a equipe aqui é bastante competente, mas era um cenário novo, um local novo, então isso contribuiu para que tivesse um pequeno atraso. A fase de perguntas, como não teve bastante comentário no chat, mas não tivemos perguntas, pelo menos não consegui identificar, e talvez por causa da mudança de link, então a gente perdeu um pouco do chat, então a gente vai pular, e estamos um pouco atrasados também. Ficamos por aqui, então. Agradeço muito a presença de vocês todos, e já deixo aqui, com esse agradecimento, já deixo aqui também um convite para a nossa próxima live, que vai ser no dia 15/10, das 10 horas às 11h15,
nesse mesmo canal de comunicação da CEPLAG, e o convite, a divulgação será efetuado da mesma forma